Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias do Vascão e a busca incessante por um novo treinador, né? Até agora a novela segue aí no Vasco, a gente nem sabe quem será o técnico do Vasco. A gente teve uma negativa do Renato Gaúcho no início do dia hoje. O Renato Gaúcho teria recusado a primeira proposta do Vasco e ele quer mais dinheiro, né? Porque o Vasco bonitão com o nosso presidente Pedrinho mostrou para o mercado que tinha dinheiro para pagar a multa rescisória do Arthur Jorge lá no Catar, né? E por aí você já vê que não vai ser qualquer treinador que vai aceitar a mixaria do Vasco. Os caras vão querer dinheiro. E o Renato Gaúcho mostrou aí que se não for dos moldes que ele quiser, ele não vai fazer negócio com o Vasco. Vai recusar a proposta, vai continuar de boa, curtindo seu futevôlei. E o plano B do Vasco hoje é o Roger Machado. A gente vai falar desse assunto aqui no nosso canal. A situação com o Renato Gaúcho ainda não está definida. Segundo algumas fontes, o Vasco já teria feito uma nova proposta ao Renato Gaúcho. A gente vai explicar isso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também da busca por reforços. Amanhã é o último dia de janela internacional, meu amigo. Ó, o Vasco tá vacilando demais, né, cara? Os caras não tiveram senso de urgência nenhum. O elenco todo esfarelado, precisando de reforço, precisando de meio campista, de um camisa 10, de mais um zagueiro, de atacantes. Infelizmente não vai chegar, né? Vamos falar disso e muita coisa agora para vocês. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco vacilou demais no Campeonato Carioca. A gente ia trazer o pós-jogo, só que, cara, fiquei sem condições de gravar o jogo ontem. Dada a proporção do que foi aquele jogo ali, eu fiquei extremamente revoltado, tanto com o juiz, com o time do Vasco, principalmente. E o ápice da minha revolta, acima de tudo, foi com o jogador Brenner. Cara, quem assiste aqui nossos vídeos aqui, quem assiste todos os dias, ou quem assistiu naquele período mais inflamado de mercado da bola, onde o Vasco estava negociando contratações, eu falei várias vezes aqui no canal que eu estava com o pé atrás com a chegada do Brenner. Na época, muitos vascaínos achavam que o Brenner ia ser o melhor jogador possível para o ataque do Vasco. Achava que ele iria repetir o que fez no São Paulo, porque o Diniz estava no Vasco, que ele iria ser o homem-gol do Vasco. Eu falei, cara, eu acompanho MLS, eu assisto jogos da MLS. Brenner estava na última temporada no Cincinnati dos Estados Unidos, mesmo time do Evander. Ele não foi destaque. Ele não foi destaque numa liga muito mais fraca do que o Campeonato Brasileiro. Ele foi devolvido ao Udinese. O Cincinnati sequer cogitou comprar o Brenner. Por aí você já vê, já um indício. A diretoria do Vasco não se atentou, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém da diretoria do Vasco assiste jogos da MLS. Por acompanhar aquele campeonato, eu fiquei um pouco um pé atrás com a possibilidade do Brenner chegar ao Vasco. E de fato aconteceu. O Vasco investiu para trazer ele, para tirar ele da Udinese. Era um pedido do nosso ex-treinador, que nem está mais no Vasco, deixou aí para nós, torcedores, e para o clube, essa herança maldita, digamos assim, né? Tá bem nítido para todo mundo que o Vasco regrediu ao mandar o Verratti para o Cerro Porteño e contratar o Brenner no seu lugar. O Verratti, com 39 anos, 40, 50 anos, é melhor do que o Brenner. O Verratti não teria perdido aquele pênalti ontem. Ponto. Ponto. O Vasco estaria na final hoje com o Pirata fazendo aquele gol. Ponto. Essa é a verdade. Eu sei que tem muita gente que tem vários argumentos para criticar o Verratti. O Verratti, de fato, não vinha bem, vinha numa decaída, mas era uma virada de ano. Poderia ser um novo recomeço para o jogador no Vasco. Ele poderia pegar um pouco mais de ritmo, um pouco mais de confiança, fazer gols ali em adversários menores no Campeonato Carioca. Isso não aconteceu. Ele saiu pela porta dos fundos do Vasco, totalmente revoltado com a situação. E o mal culpado da saída do Verratti certamente se chama Fernando Diniz, né? Culpa dele, um dos maiores jogadores aí que a gente teve nos últimos tempos, foi embora do Vasco. E agora, com a situação atual, Brenner e Spinelli, dois centroavantes que atualmente não vêm entregando nada. Nada. Muito abaixo da expectativa, muito abaixo do que o torcedor esperava, do apelido He-Man, do Brenner, que era jogador, estava jogando no futebol da MLS, a gente explicou aqui a situação dele, pertencia ao Udinese, tinha ido bem com o Diniz no São Paulo, muito longe do que o torcedor imaginava, né? Muito longe. E certamente, cara, eu já estou até cogitando que o Vasco poderia utilizar o David como um falso 9 e tentar recuperar, digamos assim, o futebol do Nuno Moreira, que está horroroso, né? Não joga mais nada. Nuno Moreira e Paulo Henrique, para mim, são os piores jogadores do Vasco.
Se brincar, até o Matheus França, se entrar em campo, faz alguma coisa a mais do que esses caras. Acho que eu exagerei, mas o Matheus França não. Mas, cara, o nível que esses caras estão mostrando, cara, é deplorável. Deplorável. Você vê o Nuno Moreira andar em campo, o PH não consegue dar 2 passes, erra muito na marcação, tanto que ele foi barrado no jogo ontem. O Pumita, que é um jogador extremamente limitado, ganhou a vaga de titular. É muito problema no Vasco, cara. É muito problema mesmo. Quando você para analisar a real situação do Vasco, ela é muito preocupante, cara. A diretoria não trata dessa forma, hein? A diretoria aparentemente não trata que é uma situação preocupante, porque os caras tentaram contratar o Arthur Jorge, uma negociação que todo mundo sabia, menos o Vasco, que esse cara não iria vir para o clube, cara. Todo mundo sabia que o Arthur Jorge não iria sair do Catar ganhando seus 25 milhões por mês para vir trabalhar no Vasco, cara. Um time que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, não vai ganhar título nenhum nessa temporada. Por que ele vai sair da zona de conforto ganhando um dinheirão no ar-condicionado praticamente, porque no Catar a liga fraquíssima, entendeu? Para que ele vai largar lá para vir aqui trabalhar no Vasco? Por amor? Que amor que esse cara vai ter ao Vasco? Nenhum. Nenhum. Não teve nem pelo Botafogo, cara, que foi o clube que ele conquistou tudo. Imagine pelo Vasco. A diretoria se apegou por conta é o Vasco. É o Vasco hoje, o Vasco grande, o Vasco gigante. Para nós torcedores, para fora da bolha, o Vasco tá virando um clube pequeno, mano. O Vasco, para quem não é vascaíno, fora da bolha realmente, entre nós vascaínos, entre a mídia vascaína, entre os influencers vascaínos, o Vasco tá virando time pequeno, o Vasco é chacota sempre, entendeu? A gente que acompanha, que consome conteúdo do Vasco, a gente não percebe isso. Eu gravo vídeos aqui desde 2019, mas ao longo do tempo a ficha foi caindo. Eu fui vendo, cara, o Vasco está se apequenando ano após ano, porque eu tenho que ler todas as notícias relacionadas a esse clube, tudo que envolve o Vasco. E com tudo isso você vai vendo, cara, você vai percebendo, cara, uma hora vai acabar, uma hora vai dar muito errado. Eu sei que o torcedor vai reerguer o time, mas o Vasco, cara, olha o que está acontecendo esse ano. É complicado, cara. É complicado, é muito difícil. E o que eu quero, aonde eu quero chegar é isso. É o ponto do Arthur Jorge. Ele não quis treinar o Vasco devido ao tamanho do Vasco atualmente, cara. Ponto. Ponto, cara. O Vasco foi se humilhar atrás de um treinador que se considera maior do que o clube. Ponto, cara. Eu tenho certeza absoluta disso. Infelizmente, isso que aconteceu, o Vasco ficou chupando o dedo e a diretoria não teve senso de urgência na busca por um treinador, mais de uma semana sem técnico, mais de meses precisando aí contratar jogadores, não vem um volante que a diretoria queria, não veio um meio-campista de criação após a saída do Coutinho, era obrigação da diretoria buscar um camisa 10 no mercado. Confiaram demais que o Rojas, que estava no Necaxa do México, iria assumir a responsabilidade de ser o 10 do time do Vasco. Até o torcedor caiu nesse conto. E ele está mostrando que não é esse jogador, cara. E ele nem tem culpa disso, hein? O jogador não tem culpa disso, porque caiu no colo dele essa oportunidade, essa grande responsabilidade de ser o condutor, o organizador no meio-campo do Vasco. E ele é um jogador que veio para compor o elenco. Quando ele foi contratado, a gente falou aqui várias vezes no canal, esse jogador é um jogador para compor o elenco, reserva imediato do Coutinho. Hoje, ele é o principal meia do time do Vasco, olha só. Entendeu? A diretoria não previu isso. A diretoria, após a saída do Coutinho, achava que o Rojas já ia dar um retorno imediato, e não vem dando. Não vem dando. Ontem ele praticamente se escondeu o jogo inteiro, cara. Não vi falar no Rojas no jogo. O jogo contra o Santos, pra mim, foi o pior dele. Entendeu? Após a saída do Coutinho, o Rojas, ó. Vamos torcer para que dê a volta por cima, mas eu acho pouco. Você ter somente Rojas, Matheus França e também JP de meias da função ali como camisa 10. Porque o Nuno Moreira, e praticamente nada hoje, é a mesma coisa. Não tá jogando absolutamente nada, não dá para contar com esse jogador, a menos que o próximo treinador ressuscite esse atleta, porque ele tá parecendo um zumbi dentro de campo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. A diretoria é a mal culpada de tudo, desde a manutenção do Diniz, que o erro começou ali. Na manutenção do Diniz, o Vasco sempre erra início de temporada, errou ano passado com o Carille, e nesse ano errou mais uma vez em manter o Diniz como técnico. Se tivesse contratado o Renato Gaúcho lá no início do ano, a história poderia ser diferente. Talvez o Vasco teria tido um aproveitamento melhor, não estaria na zona do rebaixamento, em último lugar no Brasileiro, e talvez estaria na final contra o Flamengo na próxima semana. Mas, infelizmente, é assim que é o futebol. O Vasco
vacilou e o Pedrinho é o maior culpado disso tudo, né? Não dá para tirar a culpa do Pedrinho, né? Porque ele tá tentando vender a SAF, que ele trouxe a Nike, que ele tá tentando vender São Januário, sendo que o Vasco é o último colocado do brasileiro, né? Não dá pra gente tirar a culpa desse presidente, porque foi culpa dele que o Diniz ficou todo esse tempo com péssimos resultados. De 12 jogos no brasileiro, o cara só tinha ganhado um. Pra você ver o buraco que o Vasco enfiou, e isso o Pedrinho tava bancando, o Pedrinho tava passando pano pra geral, né? Comenta aí. O que você acha desse momento atual do Vasco? Quem para você é o maior culpado disso tudo? Se você confia que esse time, esse elenco vai dar a volta por cima. E deixe também aí nos comentários o seu recado para o nosso amado atacante Breno. Bom, vamos ao que interessa, né? Que é a busca aí pro novo treinador, cara. A situação é a seguinte, cara. O Vasco tentou o Renato Gaúcho, que seria agora o plano A, após as recusas do Arthur Jorge e sequer a abertura de negociação com o Marcelo Gadiardo. A situação é essa, cara. O Vasco está tentando aí buscar o Renato Gaúcho, fez uma primeira proposta que giraria em torno aí de R$1.200.000 mensais para ele e para sua comissão. Porém, o Renato Gaúcho teria pedido em torno algo de 1.800.000 a 2.200.000 por mês aí para comandar o time do Vasco. Ele não gostaria de abrir mão dos valores que ele quer receber no Vasco. E o Vasco teve a sua primeira proposta recusada pelo Renato Gaúcho. O Vasco não chegou num primeiro consenso com o treinador e a primeira proposta foi recusada. O Vasco, segundo as informações da ESPN que trouxe hoje à tarde com o jornalista Cícero Melo, teria já tentado abrir uma nova negociação com o Renato Gaúcho para chegar nos valores aí que agradam ambas as partes, para que o Renato abaixe também essa pedida e que o Vasco aumente também a sua proposta ao treinador. Essa é a situação do Renato Gaúcho. Ele pode aceitar, como pode recusar novamente. A gente não sabe. Talvez o Vasco deve oferecer agora, talvez na casa de 1.500.000. Eu acho que é o máximo que o Vasco vai talvez chegar para oferecer ao Renato Gaúcho e a sua comissão técnica. E segundo o GE. Globo, o Vasco já trabalha com um plano B. Esse plano B seria o Roger Machado. Internamente, o treinador foi bem visto, foi bem avaliado, só que a negociação com o Renato Gaúcho surge aí em primeiro plano. O Roger Machado seria o resto do resto, digamos assim, para traduzir bem, cara. O Roger Machado seria a última opção. Caso não feche com o Renato Gaúcho, seria aí o Roger Machado talvez essa próxima possibilidade para o Vasco contratar, que deixa o torcedor extremamente preocupado, é que o próximo jogo do Vasco no Brasileiro é contra o Palmeiras, em São Januário. Não temos técnico, não temos elenco, o time vem de uma eliminação vexatória para o Fluminense, um rival que a gente não tinha o costume de perder, de ser eliminado como a gente foi. Com certeza, a demora da diretoria deixa o torcedor mais ainda aflito, mais ainda pé da vida com o que está acontecendo dentro do Vasco, né? E hoje esse é o cenário. Teve outros nomes especulados aí, mas são especulações sem confirmações mais relevantes, sem fontes mais confiáveis confirmando que de fato o Vasco tem interesse. Por exemplo, o Cuca, surgiu o nome hoje, Cuca, técnico do Lanús, Pellegrini, que acabou de ganhar o título lá em cima da mulambada, e alguns outros nomes que não tem pé nem cabeça. Hoje, o que a gente sabe é Renato Gaúcho e Roger Machado, o que temos de confirmação de fontes confiáveis. Se aparecer algo aí que de fato o Vasco quer contratar o Cuca, quer contratar fulano, ciclano, a gente vai trazer aqui no canal. Mas até agora não houve apuração desses meios mais confiáveis, digamos assim. E a gente fica aqui no aguardo, né? Assim que a gente tiver uma posição mais clara de quem será o técnico do Vasco, a gente pode trazer um vídeo aqui a qualquer momento. Pode ser que talvez, no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Vasco já tenha anunciado o seu novo treinador, fechado a nova contratação do seu técnico para a temporada, né? A gente fica esperançoso. Eu já falei aqui várias vezes, eu prefiro o Renato Gaúcho treinando o Vasco. A situação aqui no mercado brasileiro, ela é muito crítica. Não temos grandes nomes. Você vê aqui, do Renato Gaúcho, que sobra o Roger Machado. O Roger Machado fez um trabalho interessante no Juventude, mas ele fez um trabalho inicial bom no Internacional, só que o Inter quase caiu ano passado. E estava na mão dele, né? O Internacional no fim do ano dependeu do Abel Braga para não cair. E com certeza por aí você já vê o nível que está os treinadores aqui no Brasil, né? Técnico estrangeiro não contrataria nenhum pro Vasco. Comete o que você espera dessa possibilidade do Renato Gaúcho ser o melhor nome aí para quem sabe comandar o Vasco esperando uma nova resposta do treinador. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado. Forte abraço. É nóis.